Bem-vindos à nossa campanha 40 dias de oração pelo seu amor, uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Então nós vamos orar hoje pela vida sexual do seu cônjuge, da sua cônjuge. A vida sexual, a intimidade no casamento deve ser uma prioridade em nossas orações, porque é uma área muito atacada pelo inimigo. Deus planejou o casamento para que o homem e a mulher desfrutem de um relacionamento de total comunhão, de amor, de companheirismo e de intimidade. Desfrutar de um relacionamento de total intimidade é o sonho da maioria das pessoas. Mas a maneira como a mulher vê e experimenta a intimidade é bem diferente do homem. São cabeças diferentes, são corpos diferentes, são estruturas físicas diferentes. Enquanto para a mulher a intimidade está ligada mais às emoções, aos sentimentos, para o homem a intimidade muitas vezes está ligada à parte física, ao olhar. Vocês precisam estar bem atentos a essas diferenças, pois tanto o homem como a mulher pensam e sentem e agem, se comunicam de maneira diferente, e isso inclui o sexo. Então nós temos que construir um relacionamento com atitudes e em oração, e esse relacionamento lá na sua intimidade deve ser a prioridade na vida do casal, pois a intimidade do casal é uma das áreas mais bombardeadas pelo inimigo. O inimigo faz de tudo para destruir a sua intimidade com a pessoa amada, seja intimidade emocional ou seja física. Ele sabe que se esta área for negligenciada, você estará abrindo uma grande brecha. E existem muitos casamentos que são falhos, cheios de conflitos, cheios de insatisfação. Alguns casamentos já estão até mortos. E isso acaba atingindo a relação sexual. Por isso estamos orando desde o início para que esse tratamento, os traumas, a falta do perdão, tudo isso venha a ser limpo para que você viva bem o seu relacionamento, inclusive na sua vida sexual. Problemas sexuais são bastante comuns porque muitas mulheres não entendem adequadamente a perspectiva de Deus sobre o assunto, mas a Bíblia ela é cristalina. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. O seu corpo e o corpo da sua mulher pertencem um ao outro. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isso está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 4 e no versículo 5. Olha bem a Bíblia falando, porque Deus sabe até onde a pessoa pode ser provada, e a tentação ela vem. Então não deixe essa brecha. O sexo entre o marido e a esposa é a ideia de Deus, a não ser que estejamos jejuando, orando durante semanas, Mas mesmo assim tem que ser com consentimento. Tem que ter consentimento do seu esposo, da sua esposa, e que não seja por muitos dias. Nós devemos dar ao nosso companheiro, à nossa companheira, a oportunidade de entender o que está acontecendo conosco. Então, nós não devemos usar essas situações como desculpa para não praticar o sexo com a pessoa amada. Lembrando que eu estou falando isso dentro do casamento. Amém? É dentro de um casamento, dentro de um relacionamento estável, dentro, então, de uma família já constituída por Deus.
porque Deus não está na fornicação. Eu tenho que deixar isso bem claro para vocês. Deus não está na fornicação. Então o sexo não pode ser praticado, e não vai achar que praticar essas situações que a gente está tentando esclarecer aqui vai resolver o seu problema. Ao contrário, vai criar muitos mais problemas, porque você está agindo fora do agrado de Deus. Tá bem? Então, atente-se. O sexo dentro do casamento de maneira saudável é algo descrito pelo Senhor. Então, quando somos casados, nossos corpos não nos pertencem. Devemos preocupar-nos mutuamente com a questão física e não privar um ao outro. A frequência do sexo depende da necessidade da outra pessoa e não da nossa própria necessidade. Se a sua atitude sobre fazer sexo se resume apenas ao que você precisa ou ao que você não quer, então não tem a visão de Deus. Ele diz que o nosso corpo deve ser usado para confortar e completar a outra pessoa. Algo é edificado no homem e no casamento quando essa necessidade é satisfeita. Algo é diminuído quando isso acontece. Você se torna muito mais vulnerável à tentação e à destruição do que vocês podem imaginar quando esta área da comunicação íntima é negligenciada. Então você, em vez de estar ajudando, achando que vai ganhar a guerra, negando algo ao seu esposo, à sua esposa, você vai estar provocando ainda um dano muito maior, que pode levar à destruição do seu casamento. Isso pode acontecer com qualquer um. E é por isso que esse aspecto sexual do seu casamento e a sexualidade do seu marido, da sua esposa, devem ser objeto de oração. É melhor começar a orar antes de surgir a necessidade. Se o seu marido deseja o sexo com mais frequência e você é quem está se retraindo, peça ajuda a Deus para mudar essa atitude, seja por parte dele ou seja pela sua parte. Deus, ele vai resolver essa situação, porque muitos acham que Deus não está nessas coisas, e ele está, porque Deus, ele está em todas as coisas e tudo é para a glória dele. Então, o período mais difícil para lidar com essa questão é quando as crianças são pequenas e não sabem cuidar de si mesmas. E quando você finalmente as coloca na cama, está exausta e quase cai no sono. Só pensa em dormir o mais depressa possível. E aí a outra pessoa, ela quer. E a sua opção é não rejeitar. Então, você já tem que ter isso na mente. Eu estou cansada, Senhor, mas me dá força, me fortalece. Deus, ele vai ouvir a sua oração. Mas não se deixe levar por muitos dias nessa situação. Se for um problema de saúde, peça ajuda. Vá ao médico, porque isso não pode durar para sempre. Deve ser resolvido logo, porque como eu falei anteriormente, é uma das áreas mais atacadas pelo inimigo. E ele quer matar, roubar e destruir a sua intimidade com o seu esposo, com a sua esposa. E enquanto estiver fazendo isso, ore a Deus para que lhe dê energia, vitalidade, força renovada, assim como uma boa atitude. Quando estiver pronta, confie em que ele vai achar que valeu a pena esperar. Você se surpreenderá ao perceber como pode tornar-se uma parceira de sexo muito melhor quando está se sentindo bem consigo mesma. A pessoa, ela vai ficar mais feliz e os dois dormirão melhor. Este é o pequeno investimento de tempo que produzirá grandes recompensas em seu casamento. Então é necessário que você se cuide. Dê um tempo para você, penteie o seu cabelo,
lave seu rosto, se prepare antes de dormir. Tenha um momento com você mesma para que você possa se sentir melhor, tanto homem quanto mulher. Né? Por quê? Porque é necessário essa preocupação com relação ao que pode acontecer ali naquele momento. Não se sintam constrangidas. Preocupe-se com você e também com o outro, porque vocês estão em um relacionamento, formando uma família, e vocês não podem se negligenciar. Então, os filhos não podem ser motivo para que esta área da vida seja afetada. Nós temos que tirar um tempo para o outro, dar atenção ao outro, porque senão o inimigo ele vai entrar e ele vai querer usar as crianças para te provocar mais cansaço, mais nervoso, mais ansiedade. Então, ore para que Deus venha entrar nessa situação. A oração pode ajudar a revelar qual é o problema e como resolvê-lo. Procure ajuda profissional se precisar. Isso é mais barato do que um divórcio ou uma destruição física, emocional e mental de um casamento morto. Não permita que emoções negativas como ressentimento, a amargura, a autopiedade e a falta de perdão cresçam em você. Mantenha-se sadio e atraente para a pessoa quem você ama. Né? Muitas vezes a pessoa ela está estressada fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Mas se ela ficar contente e passar mês após mês sem sexo, alguma coisa está errada. Se não houver um problema físico que o impeça, talvez seja ligado aos sentimentos profundos de fracasso, de desapontamento, a depressão, o desânimo, que esses precisam de tratamento. É necessário tratamento, busque ajuda, não deixa o inimigo entrar. E se não tiver a si mesma em alta conta, ao ponto de não cuidar do seu corpo, faça isso como um ato de bondade para consigo mesma. Se você não está conseguindo cuidar de si mesma, como você vai cuidar do outro? Então nós temos que entender que este é um problema que precisa ser resolvido. Existe uma situação que tem que ser sanada e nós não podemos negligenciar essa situação. Se a sua saúde está sendo afetada, procure ajuda. Algumas vezes os problemas sexuais no casamento são resultado de experiências sexuais antes do casamento. Né? Pessoas que tiveram relacionamentos anteriores e se frustraram ali, foram maltratadas, né? Tiveram algum tipo de trauma. E ore para que Deus venha livrar e curar essas lembranças. A pureza, ela se manifesta no momento em que ela lança raízes no coração. E tudo começa na oração. Não prejudique ou perca o que Deus tem para o seu casamento, deixando de orar por esta área vital da sua vida. E erga nessa hora e construa o quarto do casal como Deus planejou. Desfrute com o seu marido, com a sua esposa, uma intimidade total que envolva todas as áreas da sua vida, física, emocional, mental e espiritual. O desejo de Deus é que você desfrute de uma total intimidade ao lado do homem, da mulher que Ele preparou para você. Ore para que a bênção do Senhor seja sobre a sua intimidade, para que você e seu esposo, sua esposa, desfrute da intimidade que Deus projetou para os seus filhos. Ore para que o seu esposo atenda à sua necessidade de ter uma intimidade que vai além da conexão física, mas emocional também. Ore para que essa pessoa mantenha-se sexualmente puro na mente e no corpo
e feche a porta por qualquer ato libidinoso ou relação ilícita. Ore para que vocês desejem um ao outro e ninguém mais possa interferir na relação de vocês. Ore para que os olhos deles sejam voltados somente para você e peça a Deus sabedoria para que a sua intimidade seja uma fonte satisfatória para você e para a pessoa que você ama. Não se esqueça de declarar que você é uma pessoa amada, você é uma pessoa virtuosa, você é uma pessoa aceita, você é uma pessoa valorizada, ungida, inteligente, abençoada e principalmente satisfeita naquilo que Deus colocou entre você e a pessoa a quem você ama. Peça a Deus e Deus ouvirá. Senhor, abençoe a sexualidade e permita que ela seja satisfatória. Restaure o que precisa ser restaurado, equilibre o que tem que ser equilibrado. Proteja-nos da apatia, da decepção, das críticas, do excesso de ocupação, da falta de perdão, da insensibilidade, do desinteresse. Eu oro para que possamos achar um tempo um para o outro e comunicar francamente os nossos sentimentos e permanecer sensíveis às necessidades mútuas. Mantenha-nos sexualmente puros na mente e no corpo e feche a porta a qualquer coisa libidinosa ou ilícita que procure envolver-nos. Nos livre das cadeias dos erros passados, das frustrações do passado, Senhor. Afasta de nós, Pai, a tentação, renova-nos nos sentimentos de amor, de afeto, de afeição. No nosso meio, os pensamentos sejam pensamentos saudáveis, pensamentos puros. Em nome do Senhor Jesus, Pai, afasta, remova qualquer pessoa ou coisa de nossas vidas que possa servir de tentação à infidelidade. Ajude-nos a abster-nos da imoralidade para que cada um de nós saiba como possuir o próprio corpo em satisfação e honra. Oro para que desejemos um ao outro e a ninguém mais. Mostra-nos como tornar-nos atraentes um para o outro, desejáveis, parceiros. Oro para que nenhum de nós venhamos a ser tentado a pensar em buscar satisfação em outra pessoa. Eu compreendo que uma parte importante do meu ministério é a vida, no meu ministério familiar, é a vida sexual da pessoa a quem eu amo. Ajude-me a nunca usar isso como uma arma ou um meio de manipulação, dando ou retendo a prática do sexo por razões egoístas. Entrego esta área das nossas vidas ao Senhor e que ela possa ser continuamente renovada e estimulante. Faça dela tudo o que o Senhor a criou para ser. E declare a palavra de Deus. Deus fala: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor,
e o Senhor para o corpo. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Seja para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacinte os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Essa é a palavra de Deus. E buscando a Deus em primeiro lugar e intercedendo pelas pessoas amadas e praticando tudo o que é bom, Deus ouvirá e responderá e mudará a sua história em nome de Jesus.